a gente vai passar esse nosso refresh token, tá? Através desse ID aqui. Então, eu vou passar, Tom Send, e ele gerou pra gente o nosso token, né? Olha só que maravilha que a gente tá conseguindo fazer. Se a gente pegar esse nosso novo token e testar aqui, já tá funcionando, né? Que era esse o objetivo. Então, com esse mecanismo, o nosso usuário ele não vai precisar enviar novamente o usuário e a senha dele, né? Somente com o refresh token. E isso é feito de uma forma muito automática pelo front-end, pelo mobile, por exemplo, né? Então, para o usuário, ele tá sempre logado, só que na verdade está acontecendo todo esse mecanismo por trás, tá bom? Fala Dev, estamos começando mais um vídeo aqui no Code Drops, seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu nome é Dani Leão e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Refresh Token, então a gente vai ver o que é Refresh Token, como que a gente pode implementar ele na nossa aplicação, para que ele serve, né, quais são os problemas que a gente pode resolver com ele, e antes da gente entrar no código, então, vamos entender o porquê que a gente utiliza, né? Na verdade, o que é o Refresh Token de uma aplicação? Vamos imaginar que a gente está desenvolvendo uma aplicação, ali está desenvolvendo o nosso back-end, por exemplo, e aí a gente tem lá dentro do nosso projeto algumas rotas, a gente tem algumas requisições sendo feitas, né? E aí dentro dessas requisições a gente quer estipular, por exemplo, que somente usuários autenticados podem acessar determinadas rotas. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar a autenticação dentro da nossa aplicação. Então a gente pode usar JWT, ALF, enfim, tem diversas possibilidades que a gente pode implementar dentro da nossa aplicação, né? E vamos imaginar então que a gente vai utilizar o JWT, né? O JSON Web Token, que tem sido muito utilizado, que inclusive a gente vai utilizar nesse nosso projeto. E aí, quando a gente faz a autenticação desse nosso usuário, né? O usuário ele vai lá através de uma tela de login, por exemplo, e ele vai passar, por exemplo, o username, o e-mail dele e a senha também. E com essas informações a gente então retorna um token, né? Retorna ali uma string, né? Algum objeto, por exemplo, para quem está fazendo essa requisição. E através desse retorno, né? Quem fez essa requisição tem ali então um token que deverá ser enviado em todas as demais requisições que forem feitas, né? Então toda vez que a gente for verificar se uma rota ela pode ser acessada por determinado usuário, a gente vai pegar esse token, verificar se é um token válido, se é um token que não expirou, se é um token que realmente ali, né, dentro da estrutura dele ele está correto, se não foi, por exemplo, um token manipulado. Então a gente consegue fazer tudo isso também utilizando algumas bibliotecas, utilizando alguns conceitos, né? Só que o token, ele tem ali uma vida útil, vamos dizer assim, né? Ele tem um tempo de vida que ele pode existir ali, né? Claro, a gente não é o correto a gente colocar ali, por exemplo, um período, sei lá, de 30 dias, né? Um período muito extenso para esse nosso token. Então, o que acontece, né? O que muitas aplicações utilizam para que quando o usuário ele faça a requisição, ele não tenha que, por exemplo, ficar se logando novamente quando o token expirar, por exemplo, né? Isso é muito comum da gente ver em alguns casos, em algumas aplicações que a gente utiliza dentro da web, né? O que acontece nesse fluxo? Quando o token ele é expirado, então quando ele bate ali no back-end, o back-end verifica que ele foi expirado, né? Pego ali um refresh token, né? Uma outra string, um outro objeto, e através desse refresh token é gerado um novo token com um novo tempo de expiração, né? E esse fluxo é feito continuamente. Então a gente tem ali um token com tempo de expiração menor, né, geralmente ali de 15 minutos, por exemplo, e um refresh token com um tempo de expiração um pouco maior, por exemplo, 15 dias, 30 dias, né, que não tem tantas informações ali dentro do refresh token, que ele vai servir somente para gerar o novo token. Então, por isso que muitas aplicações que a gente acessa, a gente não é redirecionado para uma tela de login, por exemplo, quando o nosso token ele é expirado, né, isso é feito de forma automática pelo front-end, né, por quem está fazendo essa requisição, quem está fazendo essa autenticação dentro da nossa aplicação. Então é isso que a gente vai implementar aqui
no vídeo de hoje, né? A gente vai fazer uma aplicaçãozinha bem básica com autenticação de um usuário ali com username e uma senha, só pra gente conseguir exemplificar melhor. E aí a gente vai ter o nosso token e vai ter também o refresh token, que vai servir pra gente gerar um novo token, né? A partir desse código do refresh token. E aí a gente vai ver mais na prática como que isso funciona. A gente vai conseguir entender melhor, né? Como que o refresh token ele vem pra resolver os nossos problemas, né? Claro que existem aplicações como, por exemplo, aplicações de banco de dados, que aí sim, né, por serem dados críticos, dados muito sensíveis, é interessante e é importante que o token ele tenha expiração real ali, né, de um curto espaço de tempo, para que ninguém possa roubar o seu token, de repente roubar informações da sua conta, por exemplo, né? Então, por isso que aplicações como como o banco mesmo, né, elas têm ali uma expiração de token num curto tempo, e aí sim a gente é redirecionado para uma tela de login, né? Diferente de outras aplicações, né? Como, por exemplo, e-mail, que a gente vê ali que a gente fica eternamente logado, né? O que tá acontecendo por trás é que tá tendo a questão do refresh token, né? Então, tudo isso a gente vai ver na prática. Agora, bora lá pro código. Então, eu já tô aqui com o meu terminal aberto. Vou começar, então, criando o meu projeto, tá? Pra gente criar a nossa aplicação, a gente vai utilizar o Express com TypeScript, tá? Pra facilitar o nosso desenvolvimento. Pra gente fazer o gerenciamento do banco de dados ali, gerenciar os nossos usuários. A gente vai criar também uma tabela pra gente gerenciar os nossos refresh tokens. A gente vai utilizar o Prisma junto com o Postgres, tá bom? Então, vou começar aqui dando um yarn init -y para ele gerar o pacote para mim. Deixa eu abrir aqui dentro do VS Code. E agora, então, vou começar instalando as dependências que a gente precisa. Então, vou começar instalando o TypeScript. Já vou instalar as tipagens do Express, tá? E o TS Node Dev para eu conseguir dar o reload na minha aplicação. Vou instalar também o Express. Deixa eu já aqui iniciar o TypeScript. Então, deixa eu fazer aqui algumas modificações. Definir aqui o strict como false aqui, porque eu não quero que ele gerencie os erros da minha aplicação, tá? Como eu estou utilizando o TypeScript, vou deixar para ele mesmo gerenciar os erros. E vou criar aqui, então, só um server por enquanto, com o Express. Const app igual a express app.listen e vou rodar na porta 3000. Então deixa eu colocar aquele console log ali de lei pra gente saber que o servidor está rodando. Server is run on port 3000. E aqui no meu package JSON, então eu vou criar um script já para rodar aqui a nossa aplicação. Então, vou simplesmente pedir para o nosso TS Node Dev rodar o nosso server.ts, tá? Poderia colocar aqui algumas outras configurações, mas vou deixar assim por enquanto. E aí, vou rodar aqui o yarn dev. Certinho, nossa aplicação tá rodando. Então, pra gente começar agora, o que eu vou fazer? Vou começar instalando o Prisma dentro da nossa aplicação, tá? E aqui dentro da documentação dele, ele mostra como que a gente pode configurar, fazer a instalação, né? Então, a gente pode instalar utilizando a CLI dele, ou também instalando dentro do nosso projeto, tá? Então, aí, se a gente instalar dentro do nosso projeto, a gente utiliza a CLI que vai vir dentro do... que vai estar instalado, né? Dentro do Node Modules, tá? Aqui ele tem pra gente iniciar instalando pelo CLI, ou se a gente tiver algum projeto existente, a gente pode instalar o Prisma dentro da nossa aplicação, e é isso que a gente vai fazer, tá bom? E se você quer também que a gente faça um vídeo um pouco mais profundo, explicando o que é o Prisma, como que a gente pode utilizar ele na nossa aplicação, né? É só deixar aí nos comentários também. E lembrando que, caso você não saiba, né, o Prisma ele funciona como um ORM pra gente conseguir fazer as manipulações de dados ali de uma forma um pouco mais automática dentro da nossa aplicação. Então, vou começar aqui instalando o Prisma como dependência de desenvolvimento e vou instalar também o @Prisma Client para a gente conseguir fazer as configurações aqui dentro dele, tá? E aí eu vou dar um Prisma init
para ele iniciar aqui o Prisma dentro da nossa aplicação, tá? Então, quando a gente dá um Prisma init, ele vai gerar uma pasta Prisma com esse esquema Prisma aqui. Ele já gera também um ponto env pra gente, tá? Com as configurações do nosso banco de dados. Então, eu vou colocar aqui que o meu, ele tá no localhost. Admin. Deixa eu lembrar aqui qual que foi o banco de dados que eu criei. Code Drops Authentication. Code underline Drops Authentication, tá? E aí ele já vai estar praticamente configurado dentro da nossa aplicação. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu esquema, o meu modelo, né, na verdade, de usuários, tá? Então a gente vai fazer uma aplicação bem simples. O nosso usuário, ele vai ter username, o name e a senha também, algo bem simples. Só pra gente testar mesmo, como o foco é a gente conseguir testar os conceitos de refresh token, um pouco da parte de autenticação. Então a gente vai colocar ali as informações básicas que o nosso usuário ele vai ter, tá? Então vou definir que o meu ID ele vai ser uma string. O default dele eu vou colocar como UID. E aí eu vou deixar pro próprio Prisma controlar essa parte. E vou definir que ele vai ser minha chave primária. Vou ter um name também, que vai ser uma string. E vou ter um username também. Deixa eu só colocar mais pra cá, pra ficar mais bonitinho. O username que vai ser uma string também. E o meu username eu vou definir que vai ser uma chave única, né? Então eu não vou poder ter outro usuário com o mesmo nome, tá? Eu acho que com essas informações... faltou a senha, né? Senão a gente não consegue fazer essa manipulação do nosso token. Então, name, username, password, tá? O name talvez nem precisava, mas eu vou deixar assim por enquanto. E agora, então, eu vou gerar aqui a minha migration, né? Para ele gerar aqui dentro do meu banco de dados. Então, só pra gente olhar, não tenho nenhuma tabela criada aqui dentro, tá? Esse meu database aqui tá zerado e eu vou criar a partir de agora. Então, vou dar um yarn prisma, tá? Migrate dev. Ele vai perguntar qual que é o nome da minha migration, então eu vou colocar aqui create users. E ele gerou aqui pra mim a minha migration, tá? Então eu tenho aqui um create table com as informações. Se eu der um reload aqui, aqui, então já tem aqui o meu usuário criado, tá? Eu poderia também fazer aqui, mudar o nome aqui desse meu módulo, né? Então vou colocar aqui um @map e definir que o nome da minha tabela vai ser users, tá? E vou rodar aqui de novo, porque senão ele vai ficar com o mesmo nome que eu coloquei aqui no modelo. Então deixa eu colocar aqui alter table name. Show de bola. E ele alterou aqui pra mim, então agora a gente já pode tocar e seguir a vida. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar tudo. Aqui dentro do meu SRC, eu vou criar uma pasta chamada Prisma e vou colocar aqui um client.ts. Deixa eu fechar aqui também, que me dá agonia. E vou importar aqui dentro do Prisma Client o meu Prisma Client, tá? Só pra gente definir essa nossa classe como sendo a nossa classe de conexão. Então vou criar aqui um client igual a new Prisma Client. E aí eu vou exportar esse meu client para usar nas classes que eu quiser utilizar. Bom, então agora que a gente já está com a parte do banco de dados meio que configurado, eu vou começar a implementação da nossa autenticação de usuários. E aí, como eu gosto de usar aqui meu use cases, né? Vou utilizar aqui o meu use cases, vou colocar um authenticate user. Vou criar aqui então o meu authenticate user e use case. Class authenticate user e use case. Deixa eu só fechar aqui. Não. Pronto. Exportar aqui a minha classe. Já vou importar também o meu client de dentro do meu Prisma Client. E vou criar aqui o meu método, então, execute.
E esse meu método execute, ele vai receber as informações do meu usuário que eu quero salvar. Então, as informações que a gente vai receber... Deixa eu abrir aqui o meu Prisma. A gente vai receber o name, o username e o password, né? Porque o ID, quem vai gerar vai ser o próprio Prisma, né? A gente poderia gerar a gente mesmo aqui dentro da nossa aplicação, mas vou deixar para o Prisma gerar aqui por enquanto. Então, para isso, eu vou criar aqui uma interface e user request, só para a gente definir os métodos que o nosso usuário ele vai ter, que a gente vai receber do nosso controller. Então, a gente vai receber o name, que é uma string, password, que é uma string, e o username, que é uma string também. E aqui a gente só faz a desestruturação. Então, receber name, username e password. Opa. Pronto. E aí, como a gente está fazendo, utilizando o Prisma, né? O Prisma, ele é sensacional, ele é fantástico. Facilita bastante a nossa vida, né? Então, primeira coisa aqui que eu vou precisar fazer, verificar se o usuário existe, né? Por quê? Se o usuário existir, né, a gente vai verificar através do username, a gente vai retornar algum erro para ele, informando que esse usuário ele já existe dentro da nossa aplicação. Se ele não existir, aí a gente cadastra o usuário, certo? Para a gente verificar aqui, eu vou criar aqui um const user already exists await, vou chamar esse meu client, tá? E olha só que sensacional, né? Quando a gente deu aquele migrate dev, ele gerou pra gente um objeto do usuário, né? Que é o nosso modelo aqui. E através desse objeto a gente pode fazer todas as operações dentro do Prisma, né? Então, se eu der aqui um user ponto, eu tenho todos os métodos que ele dá disponível para mim, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero verificar, né? Eu quero fazer um select, verificando se esse usuário ele existe. Então, vou dar aqui um find first. E aqui dentro eu passo a minha condição, né? Então, eu quero verificar onde o meu username seja igual a esse username que eu passei aqui para dentro dele. Bom, se ele encontrar, então eu verifico aqui, se existir, né, alguma coisa dentro desse meu user already exist, eu vou retornar aqui, por exemplo, vou lançar uma exceção. Então, vou dar aqui um throw new error, e a gente já vai ver como que a gente consegue capturar essa exceção, né, na nossa requisição. E vou colocar aqui user already exists, por exemplo, tá? Se ele não existir, então a gente vai cadastrar esse nosso usuário. E aí, para a gente cadastrar o usuário, eu posso dar um await client.user.create. Aqui dentro ele tem um objeto data, que a gente passa para ele todas as informações que a gente quer salvar dentro desse nosso objeto. Então, o que eu quero que ele salve? Eu quero que ele salve meu name, o meu username e o meu password, que é exatamente o modelo que a gente tem aqui dentro desse nosso esquema, tá? E aí, aqui a gente já vai ter o nosso objeto salvo. Só que olha só, a nossa senha, se a gente salvar dessa forma, né? Se eu colocar lá, por exemplo, na minha senha, colocar 123 ou um admin da vida, né? Que a gente costuma colocar. Quando ele for salvo no banco de dados, ele vai ser salvo dessa mesma forma. E agora imagina se alguém, né, algum usuário malicioso ali da nossa empresa tem acesso ao nosso banco de dados, ou se alguém consegue, né, invadir o nosso banco de dados e vai ali acessar e vai verificar todas as senhas e todos os usuários que a gente tem disponível, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma camada, né, uma criptografia em cima dessa senha de cada usuário que for sendo inserido, para que quando alguém visualize dentro da aplicação, né, dentro do banco de dados, não consiga ver qual que é a senha daquele usuário, né? Qual que é aquele usuário e qual que é a senha, né? Porque com isso fica muito mais difícil de conseguir fazer a invasão, de conseguir fazer ali um roubo de senha, tá bom? Então, o que a gente vai utilizar aqui? Eu vou utilizar a biblioteca bcrypt.js, tá? Que ela vai fazer essa criptografia da senha pra gente. E já vou instalar também as tipagens do nosso bcrypt. Deixa eu ver se ele instalou as tipagens, que eu dei
instalou. Então tá. E aqui que eu vou fazer então? Deixa eu importar de dentro do meu bcrypt.js uma função chamada hash, tá? Que com ela a gente vai conseguir fazer a criptografia da nossa senha. Então aqui eu vou criar, deixa eu remover isso aqui. Eu vou criar um const password hash, utilizando o método hash. E aí a primeira coisa que eu passo é qual que é a senha, né? E a segunda informação é qual que é o salt que a gente quer utilizar, né? Que é como se fosse um tipo de segurança também para essa nossa senha, né? Então eu costumo definir aqui como 8, tá bom? E aí ele espera uma promise, então preciso colocar aqui também o await, né? Senão a gente não vai conseguir capturar esse password. Então agora aqui eu defino que meu password vai ter o valor do password hash, tá? E aqui eu posso retornar então o meu usuário cadastrado. Acredito que essas informações é o que a gente precisa para cadastrar o nosso usuário. Então agora eu vou criar o meu controller, Authenticate User Controller, class Authenticate User Controller. Vou definir aqui um método handle, que ele vai receber o meu request e o response do próprio Express, tá? Então aqui ele já dá... Deixa eu fechar isso aqui também. Ele já faz aqui para mim o import automático, tá? E aqui então a gente vai receber as informações de dentro do nosso request.body. Então a informação que a gente vai esperar receber é o username, o name e a senha do nosso usuário, né? Então vou colocar aqui username, name e password do nosso usuário, tá? E aí a gente vai chamar o nosso use case. Const authenticate user use case. Cadê? Instancio ele aqui. A gente vai receber um usuário, né, como retorno, que é o usuário que foi cadastrado. Então vou utilizar aqui o usecase.execute. E agora eu passo então o nosso username, o name e o nosso password, tá? E aí, se tudo der certo, a gente retorna aqui um response JSON passando o nosso usuário que foi cadastrado, né? Então a gente vai ter basicamente duas possibilidades. A primeira é se o usuário já existir, que ele vai lançar uma exceção, tá? E a gente já vai ver como que a gente trata isso. E a segunda é se o nosso usuário for cadastrado, ele vai retornar o nosso usuário que foi cadastrado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui então uma rota. Criar o nosso arquivo de rotas. Import router de dentro do Express. Const router. Defino aqui as minhas rotas. E já vou exportar ela aqui. Então a primeira rota que a gente vai ter vai ser o cadastro de usuários. Então eu vou criar aqui um post de users, né? Preciso importar o meu controller para a gente conseguir implementar ele, né? Conseguir chamar ele dentro da nossa rota. Então nosso Authenticate User Controller. Na verdade aqui, agora que eu me dei conta que eu coloquei o nome, pensando numa coisa... E coloquei o nome errado, porque não é a autenticação do usuário. Aqui é a criação do usuário. Então, bora mudar tudo aqui. Meu Deus. Create User Controller. Então, vou mudar aqui tudo onde está Authenticate. Create User. Aqui é minúsculo. Minúsculo. Aqui já vou mudar também. Use case. É ruim, né? Quando a gente faz tudo e aí depois que a gente vai se tocar do erro que a gente cometeu. Mas não tem problema não. A gente arruma aqui rapidinho. Então deixa eu ver. Create. A moto passando. Create user. Deixa eu ver se ele mudou. Create use case. Agora sim.
Então, agora que a gente já corrigiu, vou alterar aqui também. Create User Controller igual a New Create User Controller, tá? E agora aqui, então, vou chamar o meu Create User Controller.handle. E aí, ele já vai repassar, né, pro meu handle o request e o response. E agora, então, para finalizar, o que eu preciso fazer? Preciso chamar esse meu arquivo de rotas dentro do meu server, né? Então, eu vou criar aqui o meu app use, passando as nossas rotas, né? E como a gente vai receber o JSON da nossa requisição, então já defino aqui também, um app use dizendo que a gente vai receber o JSON como requisição dentro da nossa aplicação, certo? Deixa eu ver se tá tudo certo. Aqui certinho. Então agora vamos rodar aqui a nossa aplicação para ver se tá tudo certinho. Servers run on port, né? E vou abrir aqui então o Insomnia pra gente testar. Então vou criar aqui rapidinho o nosso base URL para ficar mais fácil. Deixa eu aumentar aqui. Agora acho que tá bom. http localhost 3000. Tchau. Tá, ficou bem na frente. Pronto. Vou começar criando então aqui o nosso create user, que vai ser um post JSON base URL /users. E aí a gente vai ter então um name, vou colocar como Dani, um username, colocar como Dani Leão e uma senha que eu vou definir aqui como como 1, 2, 3, 4, né? Algo do tipo. Vou dar um send e ele gerou aqui pra mim certinho, né? Olha que a senha tá criptografada. Se eu abrir aqui o meu banco de dados e der um reload, a nossa informação já foi salva dentro do nosso banco de dados, né? Só que agora, se eu der um send aqui, ele fica aqui, né, no loop eterno aqui, né? Mas se a gente olhar aqui a nossa aplicação, deixa eu abrir aqui, ele lançou aqui a exceção pra gente, né? Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa repassar essa nossa exceção para algum lugar, né? Porque quando a gente lança uma exceção, quando a gente dá um throw, o que vai acontecer? A nossa exceção, ela é lançada para uma camada acima, né? Mas a gente não tem nenhum lugar que a gente está capturando essa nossa exceção. A gente poderia fazer aqui, por exemplo, um try catch, né? Dentro do nosso controller que está fazendo a nossa requisição aqui. Então, try, né? Se tente fazer isso, o catch, se não, se der algum erro, você faz alguma requisição. Mas a gente pode fazer também uma coisa um pouquinho diferente, né? Que não é tão difícil. Eu vou instalar aqui uma biblioteca que é o Express Async Errors, tá? Porque o Express, por padrão, ele não lida tão bem com essa parte de lançamento de exceções. Então, a gente utiliza essa biblioteca para ele conseguir fazer ali um tratamento um pouco melhor. Então, aqui dentro do meu Express, antes de eu importar esse meu Express, dentro do meu server, né? Eu vou importar esse Express Async Errors. E aqui, depois de eu ter já capturado as minhas rotas, eu vou criar um middleware que ele vai receber um error, que vai ser do tipo error. Ele vai receber o meu request, né? Que é do request mesmo. O response. E ele vai receber também um next, né? Que vai ser do tipo next function, tá? Então, isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um middleware dentro da nossa aplicação, que ele vai ser responsável por verificar se dá algum erro, né? E aí, se der algum erro, ele vai conseguir retornar ali dentro de um response, tá? Para ele não ficar parado, para nossa execução não ficar parada da forma que a gente está vendo aqui hoje. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou retornar aqui um response.json, colocando aqui que ele vai ter um status de error. E vou passar aqui que ele vai ter uma mensagem que vai vir dentro do error.message.
tá? Então, toda vez que a nossa aplicação agora tiver alguma exceção sendo lançada, esse nosso middleware vai conseguir capturar essa nossa exceção e aí sim ele vai retornar essa exceção através de um response. E aí a gente consegue, com o response, capturar ali na nossa requisição. Então, vou dar um yarn dev. Deixa eu abrir aqui meu Insomnia. Se eu der um send, olha agora, a nossa requisição, né? O nosso retorno já foi mostrado, né? Ele tá dando um erro 200 aqui, a gente poderia fazer de uma outra forma, tá? Mas vou deixar para essa aula por enquanto só pra gente conseguir capturar o nosso erro, tá? Que não é o foco aqui, mas que vai ser importante a gente ter esse tratamento das nossas exceções. Bom, então agora que a gente já criou o nosso usuário, a gente vai agora sim fazer a autenticação do nosso usuário, tá? Então, vou criar aqui um Authenticate User, colocar Authenticate User, tá? E dessa vez sim é a autenticação do nosso usuário. Então, Authenticate User Use Case. Authenticate User Use Case. Vou criar aqui uma função execute. E aí, a gente vai receber algumas informações desse nosso usuário. Então, vou criar aqui um i. Posso definir como i request, né? No outro, eu definir como i create, né? User request. Vou definir como i request, tá? E pra gente fazer a autenticação do nosso usuário, pra gente conseguir gerar o nosso token, né? Gerar o token desse nosso usuário, a gente vai precisar do username e vai precisar da senha dele. Por quê? Quando o usuário ele quiser se autenticar, a gente vai precisar verificar se é um usuário válido e se depois da gente verificar se esse usuário é válido, se essa senha que esse usuário tá mandando na requisição se pertence de fato a ele, né? Se é a senha correta daquele usuário, porque não adianta nada o usuário mandar ali a informação que é um usuário existente e mandar uma senha incorreta, né? Então, eu vou pegar aqui o username e também o password, tá? É só essas duas informações que a gente vai precisar. Então, aqui dentro do meu execute eu passo o request e eu posso fazer a desestruturação aqui para ficar mais fácil. E agora a primeira coisa então que a gente vai precisar fazer é verificar se esse usuário ele existe. Então, verificar se o usuário existe, né? Diferente aqui do nosso create user, que quando o usuário existia a gente lançava uma exceção, aqui a gente vai precisar fazer o contrário, né? Então, vou fazer aqui um const user already exists await client. Vou utilizar aqui o autocomplete, né? O import automático. Eita, tirou um print aqui. User ponto find first, onde o username é esse username que a gente está passando. Deixa eu ver aqui. Faltou eu passar o where. Agora sim eu passo a minha condição. Se o usuário não existir, aí eu lanço uma exceção, né? Lanço um erro. Throw new error. User does not exist, né? Então o usuário não... Eita! O usuário não existe, tá? E aí, se o usuário não existir, paciência, é um usuário incorreto. Na verdade, aqui, a gente costuma fazer um pouquinho diferente. Por quê? Quando a gente está lidando com essa parte de autenticação do usuário, se a gente passar ali uma mensagem, né, falando que o usuário ele não existe, então, se for alguma pessoa maliciosa tentando invadir a aplicação, né, ele vai ficar tentando, né, toda vez ali tentando um usuário até encontrar um usuário que de fato existe. Então, eu vou mudar aqui um pouquinho a mensagem, né, que a gente está passando. Eu vou colocar como user or password, vou colocar assim, vou colocar user or password incorrect. Por quê?
Dessa forma, o usuário, né, que estiver fazendo a requisição, ele não vai saber se é o username que está incorreto ou se é o usuário, a senha que está incorreto, né? É um pouquinho chato, mas isso acaba trazendo um pouquinho mais de segurança para nossa aplicação, tá bom? A gente verificou então se o usuário ele existe, né? Se ele não existe, a gente já dá aqui um erro na nossa aplicação. Agora, se o usuário existe, a gente precisa verificar se a senha está correta. Só que o que acontece aqui? O nosso usuário, deixa eu abrir aqui o Insomnia. O nosso usuário, ele foi cadastrado com a senha 1234. E aqui no nosso banco de dados, ele tá com a senha totalmente criptografada, né? Então, se a gente comparar essas duas senhas, no primeiro momento vai dar erro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função dentro do bcrypt que ele consegue pegar essa senha que ainda não foi criptografada e comparar com a nossa senha que está criptografada no nosso banco de dados, tá bom? Então, eu vou criar aqui um import compare de dentro do nosso bcrypt.js e aqui eu vou fazer um const password match que ele vai comparar se essa nossa senha que a gente está passando é igual a user exists.password, tá bom? Então ele vai comparar, se tudo der certo, ele vai mostrar ali que deu um true, se não tiver certo, ele vai mostrar um false. Então eu verifico se diferente de password match, então a senha realmente não existe, eu vou lançar a mesma exceção, né? Justamente por aquele mesmo motivo que a gente já falou anteriormente, tá? Agora, se tudo estiver certo, o usuário tá certo, a senha tá certo, a gente precisa gerar um token, né? Precisa partir para o próximo passo, que é gerar token do usuário. E aí existem algumas formas da gente fazer geração de token, né? Como eu já falei anteriormente. O que a gente vai utilizar aqui é o JWT. Então deixa eu abrir aqui. Cadê o meu browser? Deixa eu abrir aqui JSON Web Token. Não era esse daqui. Tá? Se você não sabe o que é JWT, a gente já tem também alguns vídeos falando mais a fundo sobre o JWT, mas é basicamente essa estrutura aqui que o JWT ele tem. Então a gente tem ali 3 seções, né, que é o header, o payload, que são as informações que vai vir dentro, que a gente quer encapsular dentro do nosso token. Então a gente pode passar ali o username, pode passar o name, se o usuário tiver roles, a gente pode passar aqui dentro dele também, né, o ID. É importante que a gente não passe dados sensíveis, como senha, né, por exemplo, cartão de crédito, essas coisas. Não é bom que a gente deixe ali exposto, porque quando a gente coloca o token na nossa aplicação, né, se a gente vai olhar ali dentro do nosso browser, a maioria das aplicações, elas deixam ali o token exposto, tá bom? E aqui tem qual que é a assinatura, né, que o nosso token, ele utiliza, tá bom? Então, a gente vai utilizar o JWT para dentro da nossa aplicação. Então, deixa eu voltar aqui para nossa aplicação. Cadê? Aqui. Então, vou instalar aqui. Deixa eu parar aqui. Yarn add JSON Web Token e vou instalar também as tipagens do JSON Web Token como dependência de desenvolvimento. E agora então a gente vai começar aqui a brincadeira para a gente começar a gerar o nosso JSON, tá? Então vou começar importando aqui o nosso JSON Web Token e vou importar aqui o método sign para a gente fazer, para gerar de fato o nosso token, né? Então aqui a gente tem o método sign, que ele recebe algumas informações, né? Então a primeira coisa que a gente passa aqui para o nosso método sign, qual que é o payload que a gente quer encapsular dentro dele. No caso aqui eu vou deixar como vazio, tá? A gente poderia colocar aqui, por exemplo, o nosso usuário, o name, né, o username, mas eu vou deixar aqui vazio por enquanto. Como segundo parâmetro, ele espera receber uma chave, né, esse secret or private key, tá? E o que é essa chave? Essa chave, ela vai servir para gerar o nosso token, para comparar
o token, né? Quando a gente quiser ali fazer, de fato, verificar se esse é um token válido, a gente precisa utilizar também essa chave para fazer a comparação, tá? Então, é importante que seja uma chave segura, que ninguém tenha acesso a ela, para que seja uma chave única da sua aplicação. E aí, o que eu vou fazer? Para a gente gerar aqui a nossa chave, eu vou utilizar o site, o ID Generator, tá? E vou copiar aqui o UID que ele gera aqui para mim. A sua chave você pode gerar da forma como você quiser. Pode ser um nome, pode ser um número, né? Enfim, da forma que você quiser gerar a tua chave, fica à vontade. É importante que você consiga ali criar uma chave que ninguém mais vai ter acesso, né? Que seja uma chave única para a tua aplicação. E eu vou colocar aqui, então, como ele é uma string, né? Então, eu coloco aqui como string. E aí, como terceiro parâmetro, ele vai esperar receber ali um subject, né? Que geralmente é o ID do usuário que a gente quer utilizar para gerar o nosso token. Então, eu vou colocar aqui um user alreadyexist.id. E ele recebe também, a gente precisa passar daqui quanto tempo esse nosso token ele vai expirar, né? Porque quando a gente fizer a verificação ali, for passar para uma rota, por exemplo, que precisa ser autenticada, ele vai verificar se esse token está dentro do tempo de expiração, né? Então, eu vou colocar aqui por enquanto que o tempo de expiração dele vai ser de 20 segundos, tá bom? E agora, com o nosso token pronto, eu vou retornar esse nosso token aqui, então, tá? Para a gente testar, vou criar aqui o nosso controller. Authenticate User Controller. Class Authenticate User Controller. Exportar aqui já. Criar o nosso método handle. Com o nosso request e o response, tá? Lembrando que esse conceito aqui a gente consegue utilizar para qualquer framework, para qualquer linguagem, né? A gente tendo o conceito do que é o refresh token, a gente pode replicar da forma que a gente quiser, tá bom? Vou receber aqui o meu username e a senha de dentro do meu request body. Vou criar aqui o meu authenticate user use case. Use case aqui. Const token igual ao h authenticate use case, passando o username e a senha. E eu retorno aqui, se tudo der certo, um response JSON passando o token, tá? Basicamente isso. Vou criar aqui também uma rota para minha autenticação. Então, posso criar aqui um authenticate. Ou melhor, eu vou criar aqui como login, tá? Const authenticate user controller igual new authenticate user controller. E agora aqui no login eu passo ele, tá? Rodar aqui a minha aplicação, yarn-dev. O servidor tá rodando. Então vamos criar aqui a nossa rota de login user. Post JSON. Colocar aqui meu base URL /login. E aí eu vou copiar aqui essas informações de username e password, tá? Só para ficar mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando aqui um usuário incorreto e vou dar um send. Perceba que ele mostrou aqui pra gente, né? User or password incorrect. Se eu passar aqui o usuário mais a senha incorreta, ele gerou aqui também, que foi errado. E agora, se eu passar os dois corretos, ele gerou aqui pra gente o nosso token, né? Então, a geração do nosso token, ela já tá funcionando, tá? Mas a gente tem dois pontos aqui. A gente precisa agora fazer o nosso refresh token e verificar se esse nosso token, ele é válido, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou definir aqui uma rota, só para ficar mais fácil, para a gente conseguir testar, de fato, esse nosso token. Então, eu vou criar aqui uma rota, por exemplo, que retorna alguns
Deixa eu ver aqui. Vou criar uma rota aqui que retorna alguns cursos, por exemplo, tá? Então, vou criar aqui um request e response. Só pra gente testar aqui mesmo. Response. E vou retornar, então, um JSON que vai ter aqui um ID, um name Node.js. A gente vai ter aqui também um outro curso que vai ser React.js. Vou criar aqui os cursos que tem dentro da Rocket, então. 3, 4, 5. React Native. Flutter e Elixir, por exemplo, né? Se a gente criar aqui, então, uma rota de cursos. Get base URL / cursos. Deixa eu ver aqui que eu coloquei de errado. Tarará. Ele não restartou. Meu Node às vezes tá com esse probleminha aqui. Pronto. Agora foi. Então agora aqui a nossa rota, ela já tá... A gente já tá conseguindo acessar a nossa rota, né? Só que tem um ponto aqui. A gente precisa que essa nossa rota, ela seja autenticada, né? Então, para isso, eu vou criar aqui um middleware que vai verificar se essa minha rota, ela é autenticada, tá? Então, vou criar aqui um ensure authenticated. Então, é um middleware que vai verificar, que vai ter certeza se esse meu usuário, né, se ele tá passando ali as informações corretas. Então, vou começar criando aqui uma função que vai ser ensure authenticated. E aí, eu vou receber um request, um response e um next. Deixa eu colocar aqui. Porque como ele vai ser um middleware, né, então se for um token válido, a gente vai repassar essa informação. Se não for um token válido, a gente já barra ali mesmo o nosso usuário, tá? Vou começar pegando essas informações do meu token, tá? Então, vou colocar aqui um auth token. E aí, existem algumas formas para a gente recuperar esse nosso token. No caso, como a gente está utilizando o JSON Web Token, a gente vai utilizar esse bear token, que a gente vai passar as informações do nosso token. Então, a gente vai esperar que esse nosso token, ele venha ali dentro dos authorizations, tá? Então, aqui dentro do meu request, eu tenho o meu headers e dentro eu tenho o meu authorization, tá? Então, toda vez que a gente passar o nosso token, a gente vai esperar que o token, ele venha daí. Primeira coisa que eu vou verificar, se não tiver nenhum token informado, então eu já vou lançar aqui um erro, tá? E como eu tenho aqui o response dentro desse meu middleware, eu posso dar um erro aqui direto. Então, eu vou colocar aqui o status 401, que a gente utiliza para quando não é uma rota, quando o usuário não tem permissão para fazer essa requisição, tá? E eu vou definir aqui unauthorized. Eu vou definir como unauthorized, tá? Ou posso definir como token is missing, né? Então, o token, ele tá faltando, tá? Bom, se o token tiver sido informado, a gente precisa verificar se ele é um token válido. Para isso, eu vou importar de dentro do meu JSON Web Token o método verify, que é ele que verifica se um token ele é válido ou não. Só que quando a gente passa a informação do nosso token, né, como a gente está utilizando o bear auth, ele vai fazer da seguinte forma: ele vai colocar aqui um bear na frente, né, e vai colocar aqui o nosso token depois. Para a gente fazer a comparação, só importa o token, a gente não quer pegar esse bear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma desestruturação utilizando, né, esse meu token, tá? Então, eu vou utilizar aqui o auth token split e vou pedir para ele dividir essa minha string em dois, né? Em dois, na verdade, ele vai dividir, né? Tudo que tiver espaço, ele vai colocar ali dentro de um bloco do array. E como eu sei que esse meu auth token, ele vai ter duas posições com o split, né? Então, a primeira vai ser o bear e a segunda vai ser, de fato, token.
eu faço o seguinte, como só importa a segunda posição para mim, eu vou colocar aqui que eu quero que a segunda posição ele coloque dentro da variável token, tá? E com isso, eu consigo fazer um verify do meu token, tá? Então, eu vou passar o meu token, que é o que a gente fez a desestruturação, e aí, para ele verificar se é um token válido, eu vou precisar passar também essa minha chave aqui, que a gente passou aqui, tá bom? Esse nosso secret. Então, eu vou vir aqui no meu middleware, passo também aqui o meu verify, e aqui eu preciso colocar ele dentro de um try-catch, porque se não for um token válido, ele já lança para mim uma exceção, tá? Aqui eu posso pegar o erro. Então, eu vou fazer o seguinte, se ele der erro, eu vou colocar aqui response.status 401. E aí, vou colocar aqui token invalid, tá? Que o token não é válido. Se o token for válido, eu vou dar um return next. Ou seja, ele vai conseguir repassar, né? Conseguir fazer as requisições que ele precisa, tá bom? Então, aqui a gente já tem o nosso middleware que tá verificando se é um token válido. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui na minha rota, onde eu tô fazendo esse meu courses, né? Eu vou chamar esse meu ensure authenticated, tá? Somente essa minha rota eu quero que o meu middleware seja implementado. Nas demais rotas de criação de usuário e de login, por exemplo, eu não vou ter essa autenticação, né? Até porque na criação eu ainda não tenho usuário e na de login não tem como eu ter um usuário autenticado antes, porque eu não vou ter o token até esse momento, né? Então aqui a gente já tem o nosso ensure authenticated, tá bom? E agora vou testar novamente essa nossa rota. Vou pegar aqui o nosso token que foi gerado. Vou passar aqui dentro do meu token. E se eu dou um send, ele tá retornando aqui ainda a informação pra gente. Então, deixa eu verificar aqui. Verify token. Utilizando... Porque, teoricamente, esse nosso token, ele tem expiração de 20 segundos. Certo? Então, vou gerar... ó, tá vendo? O meu Node, ele tá aprendendo algum serviço aqui, ele não tá dando reload. Então, agora sim, ó, token invalid, tá? O que a gente vai fazer, então? Vou gerar novamente o token e vou testar novamente aqui. E ele retornou aqui pra gente, né? Se a gente ficar tentando... Quando der os 20 segundos, ele vai mostrar ali que o nosso token, ele está inválido, né? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Agora sim, o nosso token está inválido. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? A nossa autenticação já está pronta. Agora sim, a gente precisa implementar o nosso refresh token. E aí existem algumas formas que a gente poderia implementar o refresh token dentro da nossa aplicação, né? A gente poderia gerar, por exemplo, utilizando um Redis para a gente armazenar essa informação. A gente pode pedir para o refresh token ser gerado utilizando o próprio JSON Web Token, tá? O que eu particularmente gosto de fazer? Eu prefiro inserir essa informação do meu refresh token dentro de um banco de dados, e aí dentro dessa informação do nosso banco de dados, a gente consegue manipular, verificar se o nosso refresh token está expirado, por exemplo, se o nosso refresh token é válido, né, se pertence realmente a determinado usuário, né, e é isso que a gente vai fazer aqui então. E para a gente começar então, eu vou criar aqui um esquema de refresh token, que ele vai ter um ID, que vai ser uma string, e que eu defino meu ID com default o ID. O meu refresh token, ele vai ter um sparse in, que é quando que ele vai expirar, e aqui eu vou colocar que ele vai ser um int, tá? Porque a gente vai trabalhar com um formato de data ali que ele converte para um número, tá? Que a gente já vai ver. O nosso refresh token, ele vai ter também um usuário a qual ele pertence, tá bom?
Então aqui eu defino que ele vai ser um user. Vou definir aqui que ele vai ter também um user ID. E aqui eu consigo... Opa! E aqui eu consigo passar qual que é o relacionamento que a gente quer utilizar, tá? Então eu posso passar aqui um relation fields user ID references o ID aqui do meu usuário, tá bom? Então esse nosso atributo aqui user vai referenciar um usuário que for inserido aqui, tá? Já vou fazer o mapeamento aqui também, mas deixa eu colocar aqui @map como sendo refresh token, tá? Então o nome da nossa tabela vai ser refresh token. E aqui então eu passo um refresh token como sendo do tipo refresh token, só que ele vai ser opcional, tá? Porque aqui na minha tabela usuário não vai ser obrigatório eu ter o refresh token, mas o meu refresh token sim é obrigatório eu ter o usuário. Deixa eu só alinhar aqui melhor. Prontinho. Agora tá alinhado. Então vou rodar aqui o Yarn Prisma Migrate Dev. Create Refresh Token. Deixa eu ver se ele gerou aqui pra gente. Nosso refresh token já está gerado aqui, então. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, aqui na autenticação do nosso usuário, a gente vai precisar dar uma modificada, porque agora, além da gente retornar o nosso token, a gente vai precisar retornar também o nosso refresh token, tá? E aí, como a gente vai ter o refresh token tanto na nossa autenticação, quanto também no nosso refresh token mesmo, né? Que a gente vai ter um serviço de refresh token. Eu vou criar aqui um provider que vai ser o generate refresh token.ts. Só pra gente deixar um pouquinho mais organizada o nosso código, tá? Então, generate refresh token. Vou criar aqui um async execute. E aí, o nosso refresh token... Bom, vamos pensar. O que a gente tem aqui dentro do nosso refresh token? A gente tem o nosso usuário, né? Dentro da nossa tabela. Que é a informação que a gente tem, né? Que tá vindo tanto do nosso Authenticate, quanto também quando a gente for gerar o nosso refresh token. Então aqui, para a gente gerar o refresh token, o que a gente vai precisar é do user ID. Por quê? A expiração a gente vai fazer aqui dentro do método. O ID também, que vai ser o nosso refresh token, tá? Porque a gente pode definir aqui, por exemplo, uma string pro refresh token, né? Que a gente deseja. Mas eu vou utilizar aqui o nosso ID como sendo o nosso refresh, tá bom? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um const generate refresh token await client do nosso Prisma .refresh token.create, e aí a gente vai passar aqui o nosso data com o nosso user ID, tá? Bom, o nosso usuário a gente já tem, o ID vai ser gerado pelo Prisma, e a gente vai precisar, então, utilizar o sparseIn, né? Para a gente definir quando que o nosso refresh token ele vai ser expirado, tá? E aí, a gente vai utilizar uma biblioteca que eu gosto bastante de utilizar, que é a Day.js, tá? Eu acho que para data ela funciona super bem. Então, vou importar aqui um Day.js from Day.js. E aqui, então, eu vou criar um const sparseIn. E aí, a gente vai definir... Eita, tô tirando print aqui toda hora. Eu acho que essa tem tipagem, né? Então, deixa eu ver. Types barra Day.js. Vamos ver. Não tem. Por que ele não tá dando o autocomplete? Deixa
Deixa eu dar aqui um reload no meu VS Code. Agora acho que foi. Ah, agora sim. Então ela não tem as tipagens dela, né? É isso mesmo. Ela não tem as tipagens, só demorou por causa do VS Code. Então eu vou pedir para ele adicionar aqui, né? Então eu posso utilizar a função add, tá? Do Day.js. E aí eu posso adicionar dias, segundos, mês, a informação que eu quiser. Eu vou pedir aqui para ele adicionar, por exemplo, por enquanto, 15 segundos, né? E aqui eu vou pedir para ele gerar para mim o Unix. Por quê? O Unix ele vai gerar ali um numérico pra gente, né? Então eu vou utilizar o Unix pra gente gerar a nossa inspiração. E agora eu retorno então o nosso generate refresh token. E agora a gente pode então utilizar dentro do nosso authenticated user, tá? Então aqui eu vou criar um const generate refresh token, igual a new generate refresh token, const refresh token, await generate refresh token ponto execute, e eu vou passar o meu user already exists ponto id, né? Que é a informação do usuário que a gente precisa, tá bom? E repasso aqui para dentro também do nosso objeto que ele vai retornar. Então é basicamente isso que a gente precisa. Se eu voltar aqui no meu Insomnia e der um login user, e se eu startar a aplicação, que é importante, yarn dev, ele gerou aqui pra gente também, né, quais são as informações. Então a gente tem aqui o ID do nosso refresh token, a gente tem também quando que esse nosso refresh token ele vai expirar e qual que é o ID do nosso usuário. Então a gente já tem aqui o nosso refresh token, né? Bom, o que a gente precisa fazer agora é criar a nossa regra de negócio que vai, a partir do nosso refresh token, gerar um novo token, tá? Que é isso que falta pra gente finalizar esse nosso vídeo. Então eu vou criar aqui dentro do meu use cases um refresh token user. Opa, criei aqui como objeto, né? Deixa eu remover. Eu vou criar aqui uma pasta refresh token user. Refresh token user use case. E vou já criar aqui o meu controller também. Refresh token user controller.ts. E vou começar implementando aqui, então, o nosso use case. Deixa eu fechar todos os outros. E agora, então, vou ter meu refresh token user use case. Já exportar, porque senão depois eu esqueço. Nosso método execute, tá? E o que a gente vai receber aqui, então, para gerar o nosso token, né? A gente vai precisar receber somente o nosso refresh token. Então, vou definir aqui como refresh token, que vai ser uma string, tá? A gente não vai precisar receber, por exemplo, o ID do usuário, qualquer outra informação. Só o que basta, né? O que a gente precisa é ter o nosso refresh token, porque aí sim a gente vai verificar se é um refresh válido, se é um refresh que não expirou, e aí a gente vai gerar, então, um novo token a partir disso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se é um refresh token válido. Então, eu vou colocar aqui refresh token await client do nosso Prisma e vou verificar. Então, find first where ID igual a refresh token, tá? E por que ID? Porque é o ID que a gente está enviando, né, para definir ele como sendo o nosso refresh token, tá? Então, é isso que a gente vai verificar. Bom, aqui então a gente vai verificar se não existir, né, se não tiver essa informação do nosso refresh token, a gente lança uma exceção de refresh token invalid, por exemplo, tá? Se existir, o que a gente vai fazer? A gente gera novamente o nosso token. Então, deixa eu copiar aqui. A gente poderia até criar aqui um outro provider, né?
Deixa eu criar aqui rapidinho, generate token colocar aqui como generate token provider.ts. Depois a gente só reformula o outro, generate token provider. Criar aqui um execute. Deixa eu trazer toda essa informação aqui para dentro do nosso execute. E aí, então, agora a gente passa aqui o nosso user ID, como sendo uma string. Deixa eu importar aqui esse método sign de dentro do JSON Web Token. E aqui a gente só usa o user ID, né? E a gente retorna aqui, então, o nosso token. Por que ele tá dando erro aqui? Sparse. Ah, faltou uma vírgula aqui. Agora sim, então. Então, aqui, vou criar aqui um generate token provider, igual a new generate token provider. Await token. Await token não, né? Const token. Igual await generate token provider.execute. Aqui eu passo aquele meu user alreadyexist.id, certo? A gente só tirou e mandou para um outro lugar. Poderia mudar aqui para provider também, mas vou deixar assim por enquanto, para o vídeo não ficar mais extenso. E agora aqui então eu vou dar um const generate token provider igual a new generate token provider. Const token await generate token provider.execute, passando o nosso user ID, né? E da onde que vai vir esse nosso user ID? Aqui dentro do nosso refresh token, né? Porque a gente armazenou essa informação aqui dentro, né, do nosso banco de dados. Quando a gente colocou esse user ID, a gente armazenou o nosso ID do usuário. Então, eu vou pegar aqui o meu refresh token ponto user ID, que é o ID do nosso usuário. E aí, aqui a gente pode retornar, então, o nosso token, né? O token que foi gerado a partir do refresh token. Agora, então, vou criar aqui o meu refresh token user controller. Export o refresh token user controller. Async handle, passando o request e o response também. Const, ele vai receber o nosso refresh token. E aí eu vou passar dentro do meu body, tá? Então eu vou passar aqui dentro do body. A gente poderia pegar de qualquer outro lugar. Const refresh token user use case igual a new refresh token use case, não. Use case, tá certo. Const token igual await refresh token use case execute, passando o nosso refresh token. E se tudo der certo, a gente retorna então dentro de um JSON esse nosso token, certo? E agora então a gente pode gerar aqui uma rota chamada refresh token. Então, vou colocar aqui meu refresh token user controller igual a new refresh token user controller. Passo aqui o handle e vou startar aqui a minha aplicação. Servers run. Então agora eu vou criar aqui o meu refresh token, que vai ser um post, e ele vai receber aqui, opa, não criou foi nada, refresh token post, vai receber um JSON, base URL refresh -token. A gente vai ter aqui o nosso JSON, que vai ser o nosso refresh token. E agora aqui a gente vai passar esse nosso refresh token, tá?
através desse ID aqui. Então, eu vou passar, Tom Send, e ele gerou pra gente o nosso token, né? Olha só que maravilha que a gente tá conseguindo fazer. Se eu gerar aqui um token inválido, ele vai falar pra mim que o token tá inválido, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer, né? Por exemplo, o nosso token, ele tá inválido. Se a gente pegar... Deixa eu gerar aqui um novo token. Se a gente pegar esse nosso novo token e testar aqui, já tá funcionando, né? Que era esse o objetivo. Então, com esse mecanismo, o nosso usuário ele não vai precisar enviar novamente o usuário e a senha dele, né? Somente com o refresh token. E isso é feito de uma forma muito automática pelo front-end, pelo mobile, por exemplo, né? O usuário ele nem consegue ver o que está acontecendo ali, porque o próprio cliente, né, que está fazendo essa requisição para o back-end, ele faz ali de uma forma automática, sem que seja transparente para o usuário o que está acontecendo. Então, para o usuário, ele está sempre logado, só que, na verdade, está acontecendo todo esse mecanismo por trás, tá bom? Agora, o que a gente pode fazer realmente para finalizar esse nosso refresh token? Por exemplo, esse nosso token, ele tá com uma expiração, o nosso refresh token, na verdade, né? Se a gente for olhar aqui dentro do nosso banco de dados, a gente tem o expires in, né? Só para a gente ter uma noção do que tá acontecendo, deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui um Unix to date. E se eu colocar aqui, por exemplo, esse timestamp, eu vou ver que o meu timestamp, ele expirou no dia 4 de junho, às 15h54, né? Ou seja, ele expirou faz 14 minutos, como ele tá mostrando aqui, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar se esse refresh token, ele tá expirado, e se ele expirou, o que a gente faz? A gente gera um novo refresh token e a gente gera também um novo token, né? Claro que o refresh token, ele tem aí um tempo de vida muito longa, né? Então, é algo que a gente não precisaria fazer. Mas só pra gente dar aqui mais uma brincada dentro da nossa aplicação. Então, o que eu vou fazer? Aqui onde a gente, depois que a gente faz que a gente gera aqui, né, verifica se o token ele existe, eu vou importar aqui também o meu day.js. Deixa eu passar aqui para cima, tá? Então, eu vou pegar aqui, qual que é a minha... Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui um refresh token expired, tá? E aqui dentro do day.js, a gente consegue utilizar uma função que ela verifica se uma data vem antes ou depois de outra, tá? Então, eu vou verificar se a data atual, né, se o meu day.js is after do meu refresh token.expires in. E aqui, deixa eu ver se a gente consegue, a gente vai precisar converter essa nossa data. Então, eu vou utilizar aqui um day.js.unix, né? Que a gente transformou essa nossa data no Unix, tá? Então, eu vou verificar se essa nossa data, né? Se o nosso refresh token, ele já expirou. Se o nosso token expirou, então a gente vai gerar um novo token, um novo refresh token, né? Então, generate refresh token. Provider igual a new generate refresh token. Const refresh token igual await generate refresh token. Generate. Coloquei errado aqui. Generate refresh token. Meu Jesus, deixa eu copiar aqui. A pessoa já não tá enxergando mais nada. Ponto execute. E aqui ele recebe o nosso user ID. Então, vou passar aqui o refresh token. Refresh token. Ponto ID. Tá bom? Tadadá. Deixa eu ver aqui por que ele não tá recebendo. day.js, generate provider, execute, use it before declaration.
Não tô entendendo por que ele não tá indo. Deixa eu ver, generate. God new generate refresh token. Certo? Ah, tá. Porque eu já tenho um nome aqui, né? Então eu vou colocar assim: new refresh token. Agora sim. Refresh token ponto ID, user ID, né? Só que olha só. Deixa eu ver aqui se tá dando pra ver certinho. Deixa eu pôr mais pra cá. Olha só. Se a gente simplesmente fizer dessa forma, ele já vai ter um refresh token criado na base de dados, né? Então, o que eu vou fazer? Antes de qualquer coisa, eu vou remover qualquer outro refresh token que exista. E aqui é o client, não é o Prisma. Qualquer outro refresh token que exista para esse usuário, tá? Então, vou colocar aqui um delete many, where user ID seja igual a refresh token ponto user ID, tá bom? Então, ele vai remover todo o refresh token que existir e aí ele vai gerar um novo. E aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou trazer esse meu token aqui para cima. Por quê? Se o token tiver expirado, então eu vou retornar o token e esse meu new refresh token, tá? Se o token não tiver expirado, então eu só retorno o token e tá tudo certo. Vou rodar aqui a minha aplicação, deixa eu abrir aqui uma Insomnia. E agora, olha só, se a gente der um novo refresh token, ele gerou aqui pra gente, né, esse new refresh token, né? Poderia colocar aqui de uma forma mais bonitinha. Deixa eu ver aqui. Vou colocar como... Eita, vou colocar assim. Refresh token, new refresh token, né? Então, nosso token, ele tá inválido, porque a gente mudou e eu não copiei qual que era ele, né? Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar aqui ele. E agora, se eu passar aqui... ele gerou aqui pra gente. Ó, minha aplicação não tá dando aquele reload delay. Deixa eu gerar aqui novamente. Refresh is invalid, né? Então, deixa eu gerar aqui um novo. Ah, olha só. Também, o que precisa fazer? Aqui dentro do nosso Authenticate, né? Quando a gente gera um refresh token, a gente precisa também dar um delete em qualquer outro que exista, né? Porque nesse caso, o nosso refresh token, ele é único. A gente poderia fazer, por exemplo, deixar pro usuário ter quantos refresh token ele quisesse, né? Mas a gente vai fazer aqui num exemplo, imaginando que ele seja único, tá bom? Então, a gente vai remover também qualquer outro que existir antes de mais nada. Então, se eu der um send aqui, deixa eu ver aqui que ele tá... Que ele já inseriu aqui dentro do meu banco de dados, né? Inseriu. Só que eu tenho que fazer antes dele criar, né? Onde ele tá criando? Generate refresh token. Deixa eu ver aqui. Agora sim, tá gerando aqui certinho. Vou copiar esse meu refresh, colar aqui. E se eu rodo, ele tá gerando aqui o token certinho, né? Se a gente aguardar aqui, o nosso refresh token expirou. Então aí agora a gente tem um novo refresh token, né? A gente usou um que já expirou. E aí o ciclo, né, continua acontecendo. Então olha só que bacana. A gente criou aqui a nossa aplicação. Criamos o conceito de refresh token, né? Com a parte de verificar se o nosso token ele tá válido. Gerando o nosso refresh token aqui, a gente manipula quanto
tempo que a gente quer que o nosso token ele expire, a gente está salvando dentro do nosso banco de dados, fazendo a autenticação do nosso usuário utilizando o JSON Web Token, né? E gerando também o nosso Refresh Token, né? Aqui a partir gerando o nosso token a partir do nosso Refresh Token, né? Então, se você quiser utilizar isso dentro da sua aplicação, é uma boa, porque aí o usuário ele não vai ter aquela sensação de ter que ficar sempre colocando o login dele, que é uma coisa super chata, né? E o vídeo de hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. Se você também, de repente, tem algum tema que você gostaria que eu abordasse aqui, né? Pode deixar aí nos comentários, curte, compartilha, porque é muito importante pra gente ter a sua opinião. Eu vou deixar aqui também o código do GitHub disponível para vocês, tá bom? Se você quiser fazer o download, quiser verificar mais a fundo tudo que a gente tá fazendo, tá bom? E é isso aí, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!